possam conhecer mais do Senhor e que isso possa ficar cravado em seus corações para que elas realmente possam se entregar, colocar sua vida e se render ao Senhor, ó Pai. De antemão, quero colocar a vida do teu servo, irmão Valdeir, que o Senhor continue falando por meio dele. Te louvamos pela vida dele, pela vida da sua esposa, por eles estarem dedicados a estar à frente dessa igreja, juntamente com o irmão Cleito e Lorena. Que o Senhor continue a cuidar, ó Deus, da nossa igreja, que tudo que será falado aqui, por meio do livro de Colossenses, que possamos estar com o coração diante do Senhor e ouvidos bem atentos para ouvir da Tua palavra, ó Pai. E também prontos a colocar em prática, que é o mais difícil. Mas Te louvamos, ó Deus, por saber que o Senhor tem nos agraciado e que o Senhor esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, teste. Agora. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Mais uma noite em que nós podemos estar diante do Senhor, da Sua palavra, refletindo sobre aquilo que Ele deixou escrito, através da inspiração do Espírito Santo, em torno de 40 irmãos nossos, da fé de muitos anos, em torno de 1.500 anos, que é a Sua palavra. O Senhor quis se revelar para nós por meio da palavra. Nós temos a oportunidade hoje de abrir as Escrituras e ler e buscar pedir do Senhor entendimento para não só entender, mas aplicar nas nossas vidas. Quero pedir desde já, hoje a gente vai iniciar já com a leitura. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição, versículos de 1 a 4. Quem não tiver com a Bíblia ou quiser ler na mesma versão que eu vou ler, pode acompanhar aqui no telão. Vai estar projetado aí o texto. Então o texto diz assim, Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar novamente. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra que está aqui e foi lida diante de nós. Queremos Te clamar nesse momento, Senhor, que o Senhor traga para esse momento toda a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção. Não permita, Pai, que nenhuma distração tome conta da nossa mente e do coração neste momento. Usa a mim, Pai, Teu servo, de maneira que a Tua palavra avance e seja produtiva aqui nesta igreja. Que não fale eu, mas somente o Teu Santo Espírito. Conduz esta igreja para um crescimento espiritual, meu Deus, crescimento da Tua vontade, conhecimento do Senhor. Nos ajuda a entender esses 4 versículos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu projetei uma pergunta no quadro aí, no quadro. Eu falo quadro, parece que eu estou numa aula, né? É costume. Mas eu coloquei aí no telão uma pergunta. Você tem pensado no céu ultimamente? Sobretudo nesses últimos dias dessa sua caminhada, você tem parado para pensar um pouco mais sobre o céu? Você tem pensado na eternidade, em passar o resto da sua existência no mundo vindouro, na presença gloriosa e eterna do nosso Deus? Quando você faz as suas reflexões diárias, no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu pensar ali, no seu existir, quando você vai aqui ou acolá, isso de alguma forma traz à mente um desejo ardente no seu coração para que um dia de fato e de verdade você finalmente esteja com o nosso Deus? É baseado nessa pergunta que nós vamos iniciar a nossa pregação desta noite. Eu gostaria de começar com uma história de um pastor chamado Roberto Oliveira. Esse pastor é um pastor lá em Londrina. E ele disse uma vez que em uma das suas viagens para estudos lá nos Estados Unidos, ele ombreava, ou seja, ele estudava ali com um colega de classe que era coreano. E um dia, em uma das suas aulas, ele olhou o relógio do colega dele e viu que estava uma hora um pouquinho diferente. E ele prestou atenção e fez uma pergunta para ele. Ele falou assim, colega,
eu percebi que o seu relógio está adiantado 1 hora do nosso horário local aqui. E o colega dele deu uma resposta para ele que vai fazer sentido para nós nessa noite. O colega dele, coreano, com saudade da sua casa, ele falou assim: não, meu amigo, meu relógio não está adiantado apenas 1 hora. O meu relógio está adiantado 13 horas. O meu relógio está adiantado e está na mesma hora da minha cidade natal. Eu estou pensando na minha família, eu só consigo pensar na hora de voltar para minha casa. Mesmo aqui, às vezes estando aqui, meus pensamentos estão com a minha esposa e meus filhos. Meu desejo está sempre voltado para lá, ao meu lar. Como eu desejo, como eu anelo, tão logo voltar para minha casa. Então, olhando para essa história que eu acabei de contar, e o versículo que a gente acabou de ler, eu queria pensar que o apóstolo Paulo, nessa noite, e na verdade há 2000 anos atrás, queria transmitir uma mensagem para aquela igreja na cidade de Colossos. E a mensagem é essa aqui, irmãos. Abre aspas para que eu imagino que o apóstolo Paulo quisesse mostrar. Dizendo assim: meus irmãos, vocês devem acertar o relógio de vocês com o relógio dos céus. Devem continuar caminhando, pensando e buscando as coisas lá do alto, mesmo que por pouco tempo ainda vivam neste mundo como peregrinos e forasteiros. É certo, amada igreja, que muito em breve, todos nós estaremos com Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso e a razão da nossa fé. Como os irmãos sabem, quando o apóstolo escreveu essa carta, os irmãos lembram da situação dele, né? E com todo esse desejo, mas o apóstolo estava preso lá em Roma. E aqui, novamente, a gente passa por aquele breve contexto de que, quando o apóstolo escreve isso, irmãos, ele está lá numa situação nada favorável. E naquela situação, ele recebe a visita do nosso também amado irmão Epáfras. E Epáfras passa para o apóstolo Paulo, conta sobre aquela igreja que ele havia fundado na sua cidade. E após ouvir os relatos de Epáfras, igreja, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta que os irmãos têm o prazer de ter na sua Bíblia e poder desfrutar dia após dia, abrir ela e poder ler. E nessa escritura, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo faz algumas anotações. Ele escreve e se alegra, irmãos, pela alegria, ele tem alegria porque os colossenses estavam firmes na fé. Os irmãos lembram lá dos primeiros versículos do capítulo 1. Os colossenses estavam firmes na fé, tinham amor, eles andavam no caminho do Senhor. Mas Paulo exorta a eles não somente estarem assim, mas continuarem firmes assim. Assim como nós hoje devemos continuar firmes na fé. Paulo incentiva aqueles irmãos que mesmo nas dificuldades deveriam permanecer fiel ao evangelho que eles ouviram. Lembra que quem falou o evangelho para eles foi Epáfras, não foi propriamente o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, e a gente lembra da última pregação que o irmão Cleiton trouxe aqui, faz um alerta ainda mais importante e necessário para aquela igreja. Ele faz um alerta sobre os perigos conhecidos como, para cada um de nós aqui, conhecidos como a heresia de Colossos. E o que era? Os irmãos lembram da última pregação? Eram perigos terríveis, sobretudo na área da fé e da espiritualidade. Era um perigo de um sincretismo religioso, igreja, misticismo, ascetismo, os irmãos lembram? Legalismo, judaísmo escravizante. Perigos de misturar judaísmo com filosofias humanas, em observância de sábados, de comidas, não prove isso, não coma aquilo, com o único intuito, irmãos, de ganhar a sua salvação, de alguma forma agradar mais a Deus, ou agradar mais, ou estar melhor com Deus por meio de ações diárias que tinham um caráter meramente legalista. Nós vimos isso na última pregação. Lembrava que tinham a questão judaizante de realmente, depois daqueles irmãos que não eram judeus, voltar às práticas do judaísmo, tipo a circuncisão. A ideia de que, amado irmão, você creu em Cristo? Bem, Cristo era judeu, então se circuncida também aí, para você agradar melhor a Deus. Essa heresia, irmãos, chegava de um modo geral e ensinava o quê? O grande perigo desta carta. Ensinava que Cristo não era suficiente. E Paulo combate isso grandemente no seu contexto. Ele exorta esses irmãos a não dar ouvidos a essas filosofias, independentemente se elas pareçam fazer sentido. Os irmãos lembram do termo raciocínios falazes. A ideia de você ter argumentos que parecem tão certos, tão verdadeiros, mas que na verdade são baseados em mentiras. Os irmãos lembram também que nós falamos aqui que por vezes pegavam um trecho da Escritura e misturavam com outras coisas para dar vazão de, olha, isso aqui é bíblico. E olha o perigo que isso tem nos dias de hoje, onde igrejas e locais e pastores usam textos bíblicos para dar vazão às suas vontades e dizer que tem respaldo nas Escrituras. Então, Paulo vai escrever sobre isso. Esse é o nosso contexto. E
No final dessa carta, irmãos, né, no meio dessa carta, nós também podemos perceber que esta carta é o que a gente chama de uma carta cristológica. Por que cristológica? Porque Paulo, de fato, vai fazer aqui um tratado sobre a pessoa do Senhor Jesus. Cristo era quem estava sendo atacado, mas Paulo vai defendê-lo. Não que Cristo, de fato, precisasse de uma defesa, irmãos, mas Paulo, naquele momento ali, coloca e mostra a supremacia de Cristo acerca de todas as outras coisas. Os irmãos lembram daquele belo poema que nós chegamos até a cantar aqui também, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, aquele poema que Paulo empresta da sua época e coloca no nosso texto aqui, Colossenses 1, que diz que nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes ou outras autoridades, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É por isso que essa carta é cristocêntrica, irmãos. Mas agora, como é costume das cartas do apóstolo Paulo, irmãos, e foi falado isso aqui em outro momento. Se os irmãos bem sabem, as cartas do apóstolo Paulo, elas se dividem em dois grandes blocos. Em um primeiro momento, Paulo coloca um fundamento, ele coloca uma teologia, ele coloca, eu não gosto da palavra teoria, eu gosto de pensar que ele lança o seu fundamento, ele vai explicar mais teologicamente o que ele está dizendo, e posteriormente ele vai dizer, olha, agora baseado em tudo isso aqui, bora pôr a mão na massa, hora da prática. Então, exatamente nesse momento da carta que nós estamos lendo hoje, o capítulo 3, nós estamos nessa virada. Vimos tudo que Paulo defende acerca de Cristo, e agora a gente vai ver o que fazer. Agora vamos pôr a mão na massa. Então, nós já estou preparando a igreja que as próximas pregações nesta carta vai ser praticamente coisas práticas para o nosso dia. Vou adiantar lá no final, mas Paulo vai falar sobre como o marido deve tratar a mulher. Paulo vai falar sobre como nós devemos tratar os empregados devem tratar seus patrões. Paulo vai falar sobre como a gente deve lidar com o pecado e com o que nós devemos se revestir, que são os frutos do Espírito. Mas isso é assunto para outras pregações. Deixa eu spoiler aí, os irmãos podem ler se quiser adiantar na carta, mas hoje a gente vai se concentrar nesses versículos. Mas, ainda que a gente vá falar de coisas práticas, irmãos, especialmente hoje, nós não vamos entrar na prática, porque Paulo vai lançar mais um fundamento nessa virada, e a gente vai ver isso. Nesses poucos versículos de 1 a 4, nós temos uma palavra mais direta, específica e consoladora do apóstolo Paulo. Ele considera que esses irmãos, uma vez que já morreram para o mundo e foram ressuscitados com Cristo, deveriam ter consigo verdades fundamentais para que eles possam prosseguir. Eles deveriam continuar, assim como nós, devemos continuar vivendo neste mundo, mas olhando para o céu, desejando sempre o céu e o lugar que é guardado para cada um de nós. Então é isso que nós iremos tratar essa noite. A grande ideia, está posta aí? A grande ideia que eu quero trabalhar essa noite com a igreja é essa. Os crentes devem buscar as coisas celestiais e não velhas coisas terrenas, porque eles já morreram para o velho mundo e foram ressuscitados com Cristo como uma nova criação em um novo mundo celestial. Como eu disse, é o momento da prática, da mão na massa. E Paulo, nesses versículos, vai nos trazer, nós podemos extrair desses 3 versículos, pelo menos 3 verdades, irmãos, e que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas que nós vamos compartilhar essa noite vai ser que Paulo não está fazendo mais uma petição, uma súplica, mas ele vai dar um mandamento. Ele vai fazer uma ordenança. Ele ordena que os irmãos busquem e pensem nas coisas que são do alto, as coisas do céu. Mas nós vamos ver também uma segunda verdade contida nesses textos. Paulo vai dizer, não apenas busque, não apenas pense. Eu vou explicar, quero que vocês entendam o porquê vocês vão fazer isso. Então, a segunda verdade que nós vamos ver é que Paulo vai explicar o porquê de que mesmo vivendo nesta terra, nós devemos desejar as coisas do céu. Assim como eu e você agora devemos aprender por que fazer isso. E por fim, nós iremos ver também, irmãos, uma terceira verdade, é que tudo isso é por conta de uma grande esperança, uma expectativa gloriosa de um resultado que nós, de alguma forma, já estamos tendo, mas ainda teremos ainda mais. Então, essa é a beleza extraordinária e consoladora que Deus vai trazer aos nossos corações. Consequentemente, para nós hoje e para os irmãos lá de Colossos, há 2000 anos atrás. E o tema da nossa pregação hoje, então, é vivendo na terra, pensando no céu. Então, a primeira verdade, irmãos, olhe para a sua Bíblia, o texto do versículo 1 e 2, a primeira verdade que nós iremos tratar é justamente que há um claro mandamento do Senhor, escrito através do apóstolo Paulo. E o texto diz assim, versículo 1 e 2, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Antes de ir diretamente no mandamento, eu queria, só para título de esclarecimento, se você tem uma Bíblia que não é NVI, tem um detalhe, uma ressalva importante a fazer. Se a sua Bíblia não é NVI, é possível que a sua Bíblia nesse texto esteja escrita assim: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo. Se você está na NVI, ele diz assim: portanto, já que foram ressuscitados com Cristo. Por que isso importa? É claro, porque o se, muitas vezes para nós na língua portuguesa, ele tem uma ideia de um condicional, uma dúvida. É como se, a gente pode interpretar como se Paulo tivesse assim: olha, se vocês fossem crentes, como se houvesse uma possibilidade de, não, talvez vocês não sejam. Mas não é isso que o texto traz. Esse se aqui, ele traz uma ideia de certeza. É como se eu colocasse assim: ora, se você é um atleta, então treine. É uma constatação. Então, por isso que a NVI ela é mais feliz em dizer que, portanto, já que foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto. Então, se a sua Bíblia é um pouco diferente, não entenda que Paulo está falando para crentes ali, irmãos. Pessoas com fé no Senhor. Então, não tenha dúvida se as pessoas são crentes ou não. Mas é uma constatação. Se você for ressuscitado com Cristo, faça tal coisa. Mas Paulo então dá uma ordem. Que ordem é essa? Buscai, procurem as coisas que são do alto. E logo na sequência, no versículo 2, ele vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. É interessante se a gente olhar logo no capítulo anterior, na última pregação que nós tivemos aqui, Paulo sai de uma argumentação totalmente negativa. Vocês lembram que ele falava: não permitam que ninguém não permitam que ninguém o julgue, não permitam que ninguém os impeça de alcançar. Não faça isso. Paulo sai desse tipo de argumentação e agora ele vai para uma positiva. Ora, antes era não e agora é faça. Faça isso, busque, pense. E esses dois verbos, irmãos, procurar, buscar e pensar, eles estão num presente que a gente chama do imperativo presente. O grego, ele não tinha o gerúndio que a gente conhece, né? Então, quando Paulo fala assim, busque e pense, a ideia é de que tanto servia para lá, quanto servia para a gente hoje. Então, continue buscando. Busque, mas continue buscando. Pense, mas continue pensando. É a ideia do gerúndio, do indo. Lembra do gerúndio? Perseguindo, indo. A ideia é essa. Então, a ideia de buscar. O que significa para nós a ideia de buscar nesse texto? Buscar tem aquele sentido mais externo. É testemunhar de forma visível e pública por parte daqueles irmãos que já professavam a fé. Sugere procurar diligentemente, com esforço, a fim de encontrar alguma coisa. E que coisa é essa, senão as coisas que são do alto? Já o verbo pensar, ele é uma consequência do procurar. Como é que a gente procura? Uma das formas é pensando. E pensando tem uma ideia de um mandamento mais interno, mais fechado, na mente e no coração daqueles amados irmãos que já haviam recebido a palavra do apóstolo Paulo. O pensar significa fixar a mente, significa focar em uma coisa, ter entendimento sobre aquilo e exortar a própria mente e o coração para ter um alvo definido e jamais desistir até encontrar esse alvo. É interessante, irmãos, que em toda a Escritura, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, o próprio Senhor Jesus, sempre nos incentivaram a colocar a mente no alto. Você já percebeu isso, quando você lê o texto bíblico? Lembra, irmãos, que quando Jesus vai falar no seu Sermão do Monte sobre os tesouros, lembra o que ele fala? Ele vai dizer assim, ajuntem tesouros nos céus, onde as traças não destroem e os ladrões não minam nem roubam. E não procurem seus tesouros na terra. No mesmo sermão, lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, mais à frente, em Mateus 6, versículo 33, um versículo muito conhecido para a gente, ele vai dizer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, todas essas coisas, que coisas? Aquelas coisas que os irmãos estavam preocupados lá. Todas essas coisas serão acrescentadas. Mas, quando a gente olha para isso, a gente pode perguntar para a gente assim, o que significa, então, colocar nossa mente no alto? Será que o irmão já parou para pensar, Valdeir, eu entendo, eu tenho que colocar minha mente no alto, mas o que significa isso? E eu digo, irmão, significa que enquanto a gente estiver nessa terra, dando para as mamães novas aqui, dando de mamar para o seu filho, os homens indo trabalhar, os meninos aqui indo estudar, enquanto cada um de nós estivermos fazendo o nosso dia a dia, irmãos, a nossa mente tem que estar no lugar certo, e esse lugar é o céu. Isso vai nos dar o que eu quero chamar aqui de uma perspectiva cristã para nossas vidas. Essa perspectiva vai moldar o nosso modo de agir. Explico melhor. Vocês já assistiram algum filme, irmãos, onde
filme, série, onde um personagem, de uma hora para outra, recebe uma notícia que ele está com um câncer. E ele fala assim, um câncer, uma coisa incurável, fala assim, você tem 1 ano de vida. E a partir dessa notícia, alguns, é claro, se desesperam, mas a partir daquela notícia, alguns personagens de filmes, eles começam a fazer o quê? Então, agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou ficar mais perto da minha família, eu vou saltar de paraquedas, que é uma coisa que eu nunca fiz, eu vou viajar mais. Ele começa a mudar o seu modo de agir, dado a perspectiva da notícia que ele teve. Assim, eu queria trazer esse mesmo pensamento para nós. Só que diferente desse pensamento mórbido, ninguém aqui está com câncer e só tem 1 ano de vida, pelo menos nós esperamos que não. A ideia é que nós temos uma esperança gloriosa e essa esperança deveria moldar o nosso modo de agir. Por causa dessa esperança, nós temos uma perspectiva totalmente diferente do mundo que a gente vive. E por conta disso, a gente vai mudar o nosso viver. É por isso que essa carta do apóstolo Paulo, essa carta aos Colossenses, na medida que a gente vai avançando para a parte prática dela, o que Paulo vai escrever vai ser suplementado por uma verdade fundamental para nós, que nós crentes devemos fixar a nossa mente nas coisas que são do alto, de modo que isso mude a nossa perspectiva de vida. Então, quando a gente estiver no nosso dia a dia, enquanto a gente estiver nesse mundo, tocando, sentindo, dia por dia, a minha perspectiva é outra, senão a do alto. É interessante, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele vai ensinar isso para a gente desde a hora que ele nos ensina a orar. Vocês já perceberam isso? Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que ela inicia? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só então, igreja, só então, vem o pão nosso de cada dia. É o nosso aqui atual, é o nosso fazer, é onde moram as nossas preocupações, onde muitos de nós saem de casa para garantir o pão de cada dia. Mas o Senhor Jesus já nos ensina a orar, pedindo o reino de Deus e as coisas celestiais antes mesmo da gente pedir as terrestres, as terrenas. Somente depois que vem o pão nosso. É crucial nós entendermos, irmãos, que ninguém, ouça igreja, ninguém que deseja viver na presença gloriosa de Deus, eternamente com Ele, vai buscar os prazeres deste mundo. Ninguém que sonha em um dia estar com Deus para sempre, vive uma vida desesperada em busca dos tesouros desta terra. Embora seja bom, e eu friso, é bom, é importante que nós lutemos pelas coisas certas, lutemos por algumas coisas, alguns dos tesouros desta terra, que é um bom emprego, uma boa escola, uma boa casa. Isso é importante, irmãos. A nossa luta é justa, mas não vão ser essas coisas mais que vão ser o ideal principal das nossas vidas. Ninguém que sonha com a eternidade busca e corre desesperadamente atrás das iguarias deste mundo, que o Senhor Jesus diz que já são do maligno. Pelo contrário, nós vivemos agora pensando e buscando as coisas do céu com uma gloriosa expectativa de que nada nesse mundo, nada neste mundo tem mais valor e mais importância do que o céu e a presença do nosso Senhor. É por isso que a gente tem que ter cuidado algumas vezes, irmãos, com as expressões e umas filosofias do nosso mundo. Uma antiga, conhecida, se os irmãos lembram, do Carpe Diem. Os irmãos já ouviram esse termo? Significa aproveite o dia. Tem até uns filmes aí que gostam de explorar essa temática. Carpe Diem quer dizer aproveite o dia. Viva a sua vida intensamente, aqui e agora, porque a nossa vida é isso. Nasce, cresce, busca os prazeres, adoece, morre. Essa vida, essa filosofia nos diz, olha, ouça a voz do teu coração, curta e desfrute de tudo que o mundo vai te oferecer. Porque, afinal de contas, é viver, morrer e acabar com tudo. É isso que os evangelhos vai mostrar que é um pensamento de um louco, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim que a gente pensa. Nós não vivemos assim. Isso não se aplica àqueles que vivem na expectativa da verdade extraordinária que Paulo vai nos apresentar. Como ele mesmo disse em Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Nós somos esses soldados, irmãos, que vivemos não focando mais no que comer, no que beber, no que vestir, porque nós sabemos, porque olhamos para aquele que cuida das aves, que não plantam, que não colhem, que não juntam em celeiros, mas aquele cuida delas, quanto mais nós. E hoje, pela manhã, ouvimos aqui, quem somos nós? Seres humanos, a coroa da criação de Deus. Aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Nós não nos preocupamos mais com essas coisas de forma a nos enlouquecer e perder a nossa mente, porque o Senhor cuida de nós.
E eu faço uma pergunta. Volto à nossa pergunta inicial. Você tem buscado as coisas do alto? Você já parou para pensar no que tem dominado os seus pensamentos? O que você busca? O que tem ocupado a sua mente ao longo dessa semana? Não vamos deixar essa pergunta mais tão aberta, não. Vamos fechar. Buscar e pensar tem a ver com como a gente ocupa a nossa mente. E eu penso nos últimos 7 dias, irmãos, igreja. O que ocupou o seu coração e a sua mente nos últimos 7 dias? Será que foi o julgamento do Bolsonaro? Será que foi a guerra na Venezuela? Será que foi as violências que constam nas nossas notícias? A busca por um trabalho? O que tem ocupado a nossa mente e os nossos pensamentos? E o que isso, e como o que tem ocupado a nossa mente reflete a nossa busca pelas coisas que são do alto? Sabe, irmãos, uma coisa que, lendo esse texto, a gente descobre, vai estudando o texto e descobrindo, e que assim deixa o nosso coração muito alegre. Sabe por que a gente busca as coisas do alto? Preste atenção, igreja. Sabe por que a gente busca as coisas do alto? Não se deve ao fato de que no céu, preste atenção, porque no céu, as coisas, aspas, coisas, são melhores. Deixa eu explicar isso para você. Não é simplesmente buscar as coisas, porque se os irmãos lembram dos gnósticos, eu falei isso há umas 4 semanas atrás, os gnósticos, eles pensavam a mesma coisa, eles queriam estar no pleroma, lembra do pleroma? No pleroma, tudo era bom, as comidas eram as melhores, tudo era melhor no pleroma. O que diferencia a nossa busca das coisas do alto da busca dos gnósticos? Eles também queriam coisas que estavam acima deles no céu. O que muda, igreja, é que nós, ao invés de buscar as coisas do alto, o que nós estamos buscando de fato é quem está lá no alto. Nós estamos buscando quem? O texto nos diz, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Dizendo de outro modo, igreja, o que eu quero dizer é que, em última instância, a gente nem sequer busca as coisas do alto, por mais boas que elas sejam. Mas antes nós buscamos a nossa união com Cristo. União que já começou na morte e ressurreição nossa, mas que ainda tem que passar por um processo de santificação. Nós buscamos as coisas do alto porque Cristo está lá. É no alto, é no céu, Cristo está lá. É por isso que nós estamos buscando as coisas do alto. É a Cristo que nós buscamos e devemos pensar. E permita-me aprofundar sobre esse texto, justamente no versículo 1, onde diz que nós buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Porque Paulo vai dizer, nessa pequena frase, 3 coisas muito importantes para a gente. A primeira dela é que Cristo está acima. Acima de quê? Acima das nuvens? Não apenas. Cristo está acima de tudo, acima da ordem criada. Filipenses 2,9 vai dizer que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Existe um mistério tão grande, irmãos, que é difícil para a gente explicar, porque é um mistério, está aí, a gente não consegue explicar o mistério. Que o divino, irmãos, ele encarnou. Vocês conseguem perceber isso? O divino encarnou. E aí, na sequência disso, tem outro mistério tão grande quanto esse. O que estava aqui, o criado, encarnou no divino. Deus está lá no céu e é Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Isso é um mistério grandioso. Absolutamente acima da ordem criada, Deus homem está nos céus. E vive a interceder por nós, vamos ver mais à frente. Outro detalhe que Paulo diz, ele está à direita de Deus. A Bíblia sempre fala da direita de Deus como um local de posição, de autoridade, de a mais alta honra, mais alta dignidade, mais alto poder. Ele não está abaixo de Deus, Cristo não está abaixo de Deus, ele não está acima de Deus, ele está à direita de Deus, ele age como Deus porque ele é Deus. Deus age através dele também. Nós vimos isso já em Colossenses, em outras passagens de Colossenses já. O apóstolo Pedro vai escrever isso na sua primeira carta, dizendo que este lugar é um lugar de poder absoluto. 1 Pedro 3,22 vai dizer assim, irmãos, ele está sentado à direita de Deus com anjos, autoridades, poderes, tendo sido sujeitados a ele. Então, a direita de Deus é onde Cristo está, e tudo está sob seus pés. Romanos 8,34 vai nos lembrar que, mesmo à direita de Deus, o nosso Deus, Cristo Jesus, ele está intercedendo por nós. Romanos 8,34 vai dizer que ele está à direita de Deus, de fato, intercedendo por nós. E por fim, irmãos, outro detalhe que o apóstolo Paulo fala, que a gente pode perceber numa frase tão pequena, ele está assentado. Por que isso é importante? Porque a sua obra salvadora, decisiva, ela está terminada, irmãos. A obra de Cristo está terminada.
Hebreus 1:3 vai nos dizer que depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter feito, terminado, completo, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Cristo está acima, ele está à direita e ele está sentado. Ele já venceu, a sua obra já fez. O que para nós, que estamos ainda presos no tempo Cronos, a gente ainda não viu ela se manifestar, mas para Deus toda ela já se fez. Por isso que nós vimos em Colossenses 2,15, que tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando. Cristo já triunfou sobre eles na cruz. Por isso que quando os nossos pensamentos, igreja, são consumidos por Deus e pelo seu reino, em vez de ansiedade, preocupação, temor, o que a gente recebe de volta é vida e paz. Paz perfeita. Isso é benefício de ter uma mente voltada para o alto. Da onde você está tirando isso, Valdeir? Eu digo, Filipenses 4:8-29 diz que manter a mente nos altos traz Deus para nós. Leia, Filipenses 4:8-9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim, pratiquem, e o Deus de paz estará com vocês. Paulo vai nos dizer que pensar nessas coisas e praticar traz o Deus da paz. A própria presença dos Deus em nossa vida. Muitos podem estar perdendo, irmãos, a presença de Deus na sua vida porque a sua mente ainda está presa aos seus pensamentos ímpios, o que acaba levando a práticas ímpias. Não é isso que diz Paulo em Romanos 8, versículos de 5-6, quando ele diz assim: aqueles que vivem de acordo com a natureza pecaminosa têm a mente voltada para o que a natureza deseja, mas aqueles que vivem de acordo com o que o Espírito, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade controlada pelo Espírito é vida e paz. A pessoa secular, ela pensa apenas no desejo natural da sua carne. Uma pessoa carnal pode até tentar ser espiritual, irmãos, mas ela, por mais que ela tente, ela só vai querer que esse Deus maravilhoso só satisfaça ou glorifique seus próprios desejos. É aqueles pedidos: Deus, me deixa passar em tal coisa, me dá um carro, Deus, me dá enriquecimento, me cura dessa doença, me dá uma promoção. Pessoas carnais podem acreditar em Deus, irmãos, e podem orar por coisas, mas infelizmente usam ou pensam em Deus em apenas como um meio de atingir os seus objetivos. E Tiago vai dizer que quem pede coisas desta forma não recebe. Não é isso que Tiago diz em Tiago 4:3, quando ele fala: quando vocês pedem, não recebem, porque pedem com a intenção errada, para gastar em seus prazeres. Mas uma pessoa que é verdadeiramente nascida de novo, ela vai desejar o que o Espírito deseja. Em última análise, ela vai desejar a vontade de Deus, que a vontade dele, conforme na oração de Jesus, seja feita no céu e na terra. É por isso que Paulo, nós já vimos isso na carta de Colossenses, quando ele faz a oração e a súplica por eles, ele vai dizer assim: eu quero que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus. Isso está lá em Colossenses 1. Ele pede para que nós e os colossenses cresçamos no conhecimento da vontade de Deus. E é aqui eu quero dizer, irmãos, isso não significa que a gente nunca mais vai orar pelas nossas famílias, não vai orar por um pedido de um trabalho, não vai orar por uma melhora. Claro que nós vamos orar por essas coisas, é justo orar. Mas elas vão orar, a partir de agora, sabendo que são o Espírito, conduzidas pelo Espírito Santo. A mente nossa, irmãos, ela é muito importante. A mente, ela diz muito sobre nós. Nas Escrituras, a mente e o coração, eles andam muito juntos, assim. A mente, como aquelas... E a mente traz a ideia do coração como a centralidade da pessoa, a sua personalidade, o seu eu. Então a mente fala muito sobre nós. Ela diz quem nós somos, se crentes ou descrentes, se pessoas guiadas pelo Espírito ou pessoas guiadas pela carne. Ela vai nos mostrar que fruto nós vamos produzir. E uma pessoa que pensa nas coisas de Deus vai ter uma mente voltada para as coisas, uma pessoa que busca o Senhor tem a mente voltada para as coisas de Deus. É por essa razão, irmãos, que Satanás sempre está lutando uma batalha pela nossa mente, com distrações, com dúvidas, com medos, com pensamentos mundanos. Ele quer impedir que nós, crentes, tenhamos concentração no que realmente importa, Deus e o seu reino. Quero caminhar então para uma segunda verdade do nosso texto, irmãos. A verdade de que Paulo, ao abordar esses mandamentos, essas ordenanças dele,
ele vai explicar quais razões, por que razões ele está mandando buscar e pensar nas coisas do alto. E, lendo isso, eu quero que possamos ler novamente o versículo 1 e 3. Versículo 1 e 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 3. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo vai dizer, irmãos, que entre algumas razões que ele vai sugerir aqui, eu quero falar de 3. A primeira delas é que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Colossenses 2, versículos 12, se quiser acompanhar aí, Paulo vai dizer: tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo. Ou seja, eles estavam mortos e sepultados, os colossenses estavam mortos e sepultados espiritualmente com Cristo. Quando Jesus morreu e foi sepultado, todos aqueles por quem Jesus morreu, foi sepultado com ele também. Isso é um dos mistérios, mas é a verdade. É o que a gente vai chamar de nossa união mística com o Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus faz e a sua obra, de alguma forma vem até nós e nós recebemos. E quando Jesus morre, nós morremos para esse mundo. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos para uma nova vida. Paulo vai dizer lá no versículo 20 do capítulo 2, que se nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças como não coma, não prove ou não proves aquilo. Ou seja, Paulo ele quer dizer o seguinte, irmãos. Ele traz uma argumentação assim, olha, se você morreu, por que você vai se submeter a essas coisas? Entenda, se nós morremos com Cristo, por que as coisas desse mundo ainda tomam a nossa mente? Se nós morremos também para esse mundo, se nós já morremos para o pecado, por que o pecado a gente ainda flerta com ele? Se nós morremos para as coisas deste mundo, por que ainda deixamos nos levar por essas coisas? Ele vai dizer aqui no capítulo 3, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo. Quando Paulo escreve a carta de Romanos, especificamente no capítulo 6, versículos 4 e 11, ele vai dizer que nós fomos sepultados juntamente com Cristo pela morte no batismo. E aí, por causa disso, ele considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo Jesus. Então nós morremos, igreja. Todos aqui, vocês morreram. Vocês já morreram para o mundo. Todos aqui, que são crentes verdadeiros, vocês já morreram. O pastor John Piper, ele vai dizer que Paulo está revelando uma verdade muito interessante aqui. Que a morte, igreja, olha só, a morte está atrás de você. Mas entenda, não estou falando daquela morte do premonição, que vem aquele serzinho lá indo atrás de você. Não é dessa morte. A ideia é de que a morte está atrás no passado. A morte está atrás no passado. Você já morreu, a sua morte está atrás. Já foi. Então, nós, por mais que ainda temamos de alguma forma essa morte física, que ainda vamos experimentar, não é mais, igreja, nada comparado com a morte do qual nós já passamos. Nada. Doença, assassinato, qualquer outro tipo de morte que nós possamos experimentar nesse mundo, nada se compara à morte que a gente já morreu. Nós já morremos para esse mundo, já morremos para as coisas deste mundo. Nós fomos sepultados com Jesus no batismo. Existe uma ideia, irmãos, que há duas glórias. A glória da nossa morte com Cristo e a glória da nossa manifestação quando o Senhor voltar. Entre essas duas glórias, existe a nossa vida aqui na terra. Com seus sofrimentos, com suas angústias, com suas alegrias, com as suas coisas boas. Mas nós já morremos lá atrás. Nós não tememos essa morte mais. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus disse para a gente não temer. Lembra do que ele fala em Mateus 10? Ele vai dizer o seguinte: não tenham medo de quem mata o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Há uma verdade incontestável, igreja. Se você é crente, 1 João 3,14 diz que você já passou da morte para a vida. Então, a experiência da morte ficou para trás. Como disse, a morte está atrás de você. Mas não tenha medo, ela está atrás no sentido do passado. Portanto, a primeira razão que faz todo sentido para o apóstolo Paulo, que os crentes devem pensar e buscar nas coisas do alto, é porque eles já estão mortos para o mundo e seu rudimento. Então, Paulo vai lembrá-los que nós aqui agora somos peregrinos. Uma vez que nós nascemos, é o segundo ponto que nós vamos tratar, nós agora somos de outro lugar. A segunda razão é que nós ressuscitamos com Cristo. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículos 12, dizendo o seguinte:
no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam, nós morremos, mas não ficamos nisso, nós somos ressuscitados com Cristo. Versículo 13, ele diz o seguinte: enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. Que vida é essa, irmãos? Senão uma vida espiritual, gloriosa, eterna, uma vida para ele e para a glória dele. E é por isso que ele diz no capítulo 3, se, pois, foste ressuscitado com Cristo, uma tradução literal, como eu disse mais cedo, já que foram ressuscitados com Cristo, então pensem nas coisas do alto. A regra é clara, irmãos. Se vocês já estão mortos para o mundo, para coisas do mundo, vocês não vivem mais nesse mundo, vocês não são daqui. Considerem-se mortos para esse mundo. Mas vocês não apenas morreram, não apenas morreram e foram sepultados com Cristo, mas quando ele ressuscitou, você foi ressuscitado com ele. Paulo vai falar isso para outra igreja na sua carta de Efésios, capítulo 2, versículo 6, onde ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E uma terceira razão pela qual nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto é que a nossa vida está oculta em Cristo. Finalzinho do versículo 3, irmãos, porque já morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A ocultação é uma palavra importante, nós já trabalhamos ela aqui em outros momentos. Se os irmãos lembram, quando no capítulo anterior, Paulo vai dizer que todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos em Cristo. É a mesma ideia aqui, irmãos. Oculto. A nossa vida está oculta em Cristo, está escondida em Cristo. A gente não pode ver ela. Quando você olha no espelho, essa vida que você vê aqui não é a vida que o Senhor preparou para você. É parte dela. Ninguém pode vê-la, irmãos. Ela está escondida. A glória dela está escondida. A nossa ressurreição e na manifestação do Senhor é que vai revelar essa vida. Num dia em que nós experimentarmos um dia na eternidade, se é que isso é possível, porque a eternidade não se mede em tempo, nós vamos olhar e vamos dizer assim: isso é que é vida. Eternidade é vida, vida verdadeira. Mas, uma vez que estamos tão acostumados com isso, irmãos, nós temos que entender que essa nova vida nos dá também uma nova pátria. Quando a Bíblia sempre trata a gente, os crentes, como forasteiros, peregrinos, a nossa pátria não é aqui nesta terra. Nós ansiamos a nossa pátria celestial. A gente anda aqui nessa terra, mas nós deveríamos nos sentir estrangeiros. Nossa casa, nós só vamos nos sentir em casa com Cristo. É claro que muitos de nós podem se sentir em casa aqui. Podemos se sentir em casa aqui nessa igreja, podemos se sentir em casa nas nossas residências, podemos se sentir em casa neste mundo. Mas no dia em que a vida se revelar, irmãos, nós vamos dizer: rapaz, eu não conheci, como outros vão dizer assim: rapaz, eu não conhecia o que era a vida, não. Agora eu sei o que é vida, agora eu me sinto em casa. Nós, enquanto estamos nesta terra, andamos por fé e não por vista, não é isso que 2 Coríntios diz? Quando paramos para olhar o que é a vida e o que a Escritura fala do que é a vida, e aí eu faço aquela pergunta: não, o que é a vida? E aí, na internet, hoje em dia, tem um memezinho que é reconhecido aqui: a vida. A vida é uma maravilha. Mas, quando a gente olha para a Escritura, fala o que é a vida, nós vemos mais uma vez Paulo nos levando para Cristo. Olha só, irmãos. A Escritura muitas vezes menciona e aponta que a nossa vida é o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus falou quando ele esteve aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais à frente ele vai dizer que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. O apóstolo Paulo estava tão íntimo com o Senhor Jesus, tão ligado a ele, que quando ele vai dizer sobre si, ele fala o quê? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa vida, irmãos, está escondida em Cristo, guardada em Cristo. Essa palavra oculta, ela tem duas significações para nós. Ela tem essa significação de escondida, de protegida. Só um segundo. A nossa vida está escondida, irmãos, no sentido de estar protegida, guardada com Cristo. E olha que interessante esse texto, irmãos. Paulo vai falar, olha esse duplo reforço de como nossa vida está guardada. Olha o que o texto diz. E a sua vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Já pensou? Quem é que tirou da mão? Está com Cristo e está em Deus. E aí, nós vamos poder falar justamente o que o irmão Charles trouxe hoje de manhã. Quem vai nos separar do amor de Deus? Se a nossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Ninguém. É morte, espada,
perseguição, doença, nada vai nos separar do amor de Deus. A nossa vida está guardada em Cristo. Nem anjo, principado, nada vai nos separar do amor dele. Que maravilha, irmãos. E a segunda ideia de oculta é a ideia de que, igual o mistério é uma coisa oculta porque ele ainda não foi revelado. O versículo 4 vai dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, olha só, o versículo 4 já aponta para isso. Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós vamos nos manifestar com ele. Então a nossa vida está guardada nele, porque ela ainda está oculta, porque ela ainda vai se manifestar. A vossa vida, a saber, Cristo vai se manifestar. Então o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que basicamente é o seguinte: uma vez que você já for morto e sepultado para o mundo e para as coisas do mundo, que jazem na treva e no maligno, uma vez que você foi ressuscitado com aquele que ressuscitou, e uma vez que está ligado a Jesus de maneira inseparável, você não tem que fazer outra coisa, senão continuar vivendo neste mundo por todos os dias que Deus lhe conceder, mas sempre buscando e pensando as coisas no alto, onde Cristo vive. Era assim que nós e os crentes lá deveriam viver e se comportar, vivendo na terra, desejando o céu. Tema da nossa pregação. Vivendo na terra, pensando nas coisas do alto, vivendo com a perspectiva celestial. Isso é um mandamento para todos aqueles que já foram alcançados. Buscai e pensai. A partir dessa perspectiva, tudo que vier à nossa mão, irmãos, aí é trabalho, é a nossa casa. E é tudo que Paulo vai falar mais à frente. Responsabilidade social, modo como a gente usa na igreja, vive a igreja. Tudo isso mais à frente. Nós vamos viver, fazer com toda a nossa força, mas considerando essa perspectiva, essa vista. Você conhece o termo cosmovisão? Cosmovisão, a gente já falou em outras oportunidades aqui, mas é a ideia de visão de mundo. Cosmo quer dizer mundo, e cosmovisão, visão é visão. E eu queria, se é que posso, né, inventar essas coisas, e eu estou emprestando isso de uma outra pessoa que falou isso, eu queria que o ideal para nós não era só apenas termos uma cosmovisão diferente, mas que a gente pudesse, essa palavra não existe, mas vamos dizer que existe, nós devêssemos ter uma céu-visão. Uma visão do céu. Visão a partir do céu. Uma visão de mundo a partir do céu. Se a gente puder emprestar o grego, cosmo é mundo em grego e céu no grego é Ouranos. Então a gente poderia ter uma Ouranos visão. É muito difícil. Mas a ideia os irmãos pegaram. Em vez de só a gente ter uma visão de mundo a partir das lentes desse mundo, na verdade eu quero que os irmãos, e assim como eu, gostaria que cada vez mais desenvolvêssemos, olhássemos para tudo com a visão do céu. Isso vai mudar a nossa vida. E eu preciso perguntar então, quantos de nós então estão considerando essas verdades tão elementares e preciosas? Quantos de nós talvez pode estar vivendo uma vida com pecados escondidos porque desconsidera que ainda já está morto para o pecado? Quantos de nós, irmãos, talvez ainda não tenhamos considerado de que o fato de nós estarmos ligados a Cristo de maneira inseparável nos torna diferentes e que nem a porta do inferno prevalece mais contra nós? E aí nós caminhamos para a terceira verdade, irmãos, é que resultado, por que isso, né? Que resultado há com isso? Será que há tantas coisas boas no mundo? E é claro que há, irmãos. Por isso que as pessoas estão aí lutando, buscando as coisas deste mundo. Milhares de pessoas estão vivendo assim, buscando nas coisas o verdadeiro sentido desta vida. Mas nós precisamos considerar esses porquês, porque algo extraordinário já foi feito por nós. É por isso que nós não apenas precisamos saber dessas coisas, mas considerar o nosso dia a dia. Houve um homem que morreu no nosso lugar, mas não somente isso, ele sofreu no nosso lugar, padeceu no nosso lugar, carregou uma cruz que era sua e minha, morreu a minha morte e a sua, levou sobre si o seu sofrimento e o meu, tomou sobre si a sua e a minha condenação, a condenação eterna. Nele, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida, uma novidade de vida todos os dias. Nós não podemos desconsiderar essas coisas, irmãos. A menos, aí sim, aqui eu coloco um si, a menos que nós não queiramos estar com ele um dia. Então, para a terceira verdade do nosso texto, no versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestado com ele glória. A terceira verdade que eu quero trabalhar essa noite, irmãos, é que nós precisamos considerar todas essas coisas que nós estamos tratando aqui com uma gloriosa expectativa de um resultado que está acontecendo e é futuro. Como assim, Valdeir? Isso é um termo batido aqui dentro da igreja. Vocês lembram do já e ainda não? É isso que eu estou tratando aqui. Nós vamos viver essa vida desta forma porque existe uma esperança que já começou agora, mas ela está vindo ainda também para nós. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a Bíblia vai nos mostrar que se manifestar é se tornar público, visível. Num dia todo olho verá,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então todos nós seremos manifestados juntamente com Ele em glória. O mundo todo saberá e que valeu a pena viver neste mundo obedecendo ao Senhor Jesus, mas sempre com a perspectiva de buscar o alto. Você consegue imaginar isso? Será que nós temos a noção que esse dia glorioso está chegando, irmãos? Que venha logo, apressa, Senhor, esse dia. Como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilha, irmãos. Nós temos uma esperança reservada nos céus. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 5, Paulo vai dizer que existe uma esperança a ser revelada. Lembram do texto? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade. Existe uma esperança, irmãos, gloriosa. E eu já expliquei em outras oportunidades que a esperança do crente é diferente da esperança do mundo, porque no mundo a esperança do mundo é uma expectativa. A nossa esperança é uma certeza. A nossa esperança é a certeza de que o Senhor está vindo, que a nossa vida está sendo guardada carinhosamente, com alegria. Essa é a nossa esperança e o nosso desejo, que impulsiona os nossos corações. Sobretudo, é o que impulsiona os nossos corações no sofrimento. É por isso que Paulo pôde dizer que se alegrava em seus sofrimentos. Essa é a esperança que nós temos, irmãos. Que a qualquer momento o Senhor Jesus voltará e nos livrará desse nosso sofrimento. Haverá um dia em que essa esperança finalmente será declarada e entregue a cada um de nós. Nós não teremos mais a expectativa de algo que aguarda, mas a certeza que o momento chegou e Cristo voltou e nos livrou. Nós estaremos com aquilo que sempre esperamos, com aquele que sempre esperamos. Os nossos olhos finalmente verão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Irmãos, nenhum de nós aqui viu a Cristo presencialmente, mas nós vamos ver. O Senhor vai vir e nós o veremos. Seremos transportados e já fomos, olha que interessante, nós já fomos e ainda seremos transportados para o seu reino eterno de Cristo. Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor. Aí a gente faz aquela pergunta, mas como é que a gente já transportou a gente para o seu reino do amor? Você ainda continua tendo que pegar ônibus que quebra por aí? Como é que, se esse sol de Boa Vista aí, como é que a gente já está no reino de Deus? Como é que ele já nos transportou para isso? Irmãos, isso se dá porque é justamente o já e o ainda não. Para Deus, que não vê o mundo temporal como nós, tudo isso já se confirmou, tudo isso já se consolidou. Mas para nós, em uma perspectiva espiritual, nós já somos do reino do Senhor. Nós já somos do reino do Senhor, fomos transformados. Há uma união nossa mística com o Senhor Jesus, de tal maneira que estamos ligados, que somente o Espírito Santo faz com que nós entendamos essa verdade em um mundo que precisa perceber essa verdade. O capítulo 3 desse nosso texto diz que a nossa vida está juntamente com Cristo em Deus. Veja, nós estamos nele, lembra do termo? Em Cristo, em Deus. Talvez você possa não perceber isso, a menos que o mundo da sua volta ainda não tenha se transformado por essa graça, irmãos. Mas Paulo vai dizer, ele vos deu, portanto, esta vida que está juntamente com Cristo. Por isso que nós nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É como se Paulo dissesse para nós hoje aqui, igreja, eu sei que vocês podem estar sofrendo por causa do Evangelho, eu sei que muitos podem ter o mesmo destino do apóstolo Paulo, lembre que foi a vida do apóstolo Paulo, aprisionados ou maltratados, mas a vida cristã de vocês, mesmo que não fácil, eu digo que estou absolutamente certo de que vocês pertencem ao Senhor e que nada será comparado à glória eterna e majestosa do que está por vir. Há uma pátria, irmãos, há uma cidade que nós pertencemos a ela, nós vivemos dessa pátria, está reservada para nós, a todos os que confiam no Senhor. É por isso que Paulo, quando vai falar aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, ele vai falar dessa pátria. Ele vai dizer que a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilde para ser também igual ao seu corpo glorioso, segundo o poder que ele tem de submeter todas as coisas para si mesmo. A nossa pátria está nos céus, e somente aqueles que estarão nesta pátria podem dizer amém. E o que dizer desse nosso corpo, né, irmãos? Por fim, quando o Senhor se manifestar, esse tabernáculo nosso aqui também vai mudar. Sabemos que a nossa casa terrestre, conforme Paulo diz em 2 Coríntios, deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso, neste tabernáculo nós gememos, aspirando para sermos revestidos de uma nova habitação celestial, se é que todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Paulo diz que quando a morte chegar, aí sim, a morte, aqui física, esse corpo nosso se desfizer, nós vamos ter em futuro logo presente
uma casa eterna nos céus. Mas para isso nós precisamos encontrar vestidos. A ideia de vestidos é de ser encontrados crentes fiéis, obedientes, cheios de esperança. E aí eu quero trazer uma pergunta para vocês, irmãos. Pergunta não, na verdade uma reflexão. Quando você ouve uma mensagem como essa, que eu estou trazendo essa noite, o que se espera e o que eu espero dessa mensagem, irmãos, não é saber se o irmão gostou, se o irmão não gostou, mas que decisão o irmão toma, ou a irmã toma a partir disso. Você vai continuar focando, pensando, buscando e desejando as coisas deste mundo, que a Bíblia diz que jazem do maligno e a traça e a ferrugem destrói, ou vai considerar o que Jesus fez, porque ele veio, sofreu, ressuscitou e o que ele prometeu. Lembra do texto, irmãos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestos com ele em glória. Nós devemos ansiar isso com todo o nosso coração, igreja. Eu não sei se você deseja morrer para partir logo com Deus. Lembra que Paulo tinha essa dúvida. Quantos aqui querem ir para o céu? Posso orar para vocês morrerem hoje? Não, né? Essa piadinha que o pastor faz. Ele fala assim, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer, né? Mas nós precisamos desejar o Senhor com todo o nosso coração, igreja. Mais que qualquer outra coisa, mais que tudo. Nós temos que ficar pelo menos com aquela dúvida de Paulo. Será que eu quero ir para o céu agora e aproveitar que Cristo é muito melhor? Ou pelo menos eu ainda tenho missão para fazer? Pelo menos fique com essa dúvida. Eu ainda tenho trabalho para fazer, eu ainda tenho vidas para ganhar para o Senhor Jesus. Pelo menos com essa dúvida nós devemos ficar. Nós, até que o Senhor venha ou nos chame, a palavra para o nosso coração é esta. Nós devemos desejar a sua presença gloriosa. Nós devemos ser obedientes, estar sempre pensando e buscando as coisas do alto. Por todos esses motivos que foram elencados aqui, irmãos. Fomos mortos, sepultados, ressuscitamos. Estamos ligados a Ele de maneira inseparável. E quando Ele se manifestar e todo mundo se curvar e confessar, nós seremos manifestos. E poderemos dizer a todos, eu disse que valeria a pena. Para todos aqueles que nós podemos um dia compartilhar a palavra de Deus, você vai poder dizer para aquele seu filho da fé, eu te disse que vale a pena. Você está vivendo assim, igreja? Irmão, pensando e buscando nas coisas do alto, tem considerado o que Cristo tem feito por você? Está vivendo nessa expectativa, nessa esperança gloriosa de que é só uma questão de tempo? Então, sim, por todos os meios, procure refletir a glória de Deus agora. Nós devemos fazer isso, porque o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, disse para nós fazermos. Irmãos, que vida derrotada, que vida sem esperança seria se só fosse essa terra aqui. Se tudo fosse essa terra, irmãos, se toda a existência se findasse aqui. Se toda a pureza fosse medida por essa terra, se toda a mística do mundo, se todo o gozo nosso, se toda a medida de glória, se tudo fosse medido por essa terra, que terrível seria, que triste seria. Mas o nosso Deus é muito maior. Quando Cristo, que é a nossa vida, o Criador da nossa vida, o sustentador da nossa vida, o Redentor da nossa vida, o dono da nossa vida, o padrão da nossa vida, o tesouro da nossa vida, quando Ele aparecer, e somente quando Ele aparecer, e for manifesto da sua ocultação, então, você, igreja, vai ver, conhecer, inclusive, quem você realmente é, pois você finalmente será manifestado com Ele em glória. É somente com a nossa mente e coração focados, e com a nossa busca no lugar certo, que nós vamos conseguir praticar tudo aquilo que Paulo vai listar, do versículo 5 em diante. Tudo isso, irmãos. Pensando nas coisas do alto, irmãos, que nós vamos conseguir manter o pé no chão. Também não é para a gente viver, estou pensando em não fazer mais nada. Não. Só pensando nas coisas do alto é que a gente consegue manter o pé no chão. Diferente dos hereges de Colossos, que tentavam aqui na terra fazer tudo para modificar o céu, nós olhamos para o céu e isso modifica a nossa terra. Então hoje, irmãos, diferente do que nós costumamos fazer, sempre no final de uma das nossas pregações tem uma aplicação prática. É comum, isso é prático, ou no meio da pregação ou no final. Hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. A gente está até acostumado, né? Às vezes está meio dormindo assim. Aplicação prática, irmão, deixa eu ver aquilo que tem que fazer pelo menos nessa semana. Aplicação prática, pelo menos, a gente gosta de sair daqui pensando em alguma coisa para fazer. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje, irmãos, eu quero que nós não saiamos daqui pensando no que fazer. Eu quero que a gente saia daqui pensando. O que você é em Jesus, irmãos, é muito importante. Na sua conversa com Deus, em que Ele nos fala que nós somos e o que temos em Jesus, é isso que vai dar ânimo à sua vida e força para você continuar. Você precisa se atentar a essas coisas e pedir para Deus que lhe dê a visão certa sobre as coisas do alto. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado de Deus, e é essa busca que não vai nos capacitar a viver uma vida que agrada a Ele. Nas próximas semanas, fiquem espertos, nós vamos ter de sobra o que fazer. Mas só refletindo acerca do Senhor e da sua vinda, que nós vamos poder ter forças para viver tudo isso.
Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Deus que veio, viveu a nossa vida, transferiu para nós toda a tua justiça e prometeu que vai voltar. É na esperança certa, porque a nossa esperança é certa que o Senhor voltará, que nós vivemos e existimos aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Que neste momento o Senhor nos ajude, meu Deus, a viver nesta terra com a mente no céu. Com a mente onde o Senhor está, com a mente no Senhor, pensando no teu reino, de modo que tudo que fizermos nesta terra seja permeado pela glória que vem do céu. O Senhor nos ajuda a viver de maneira digna, como o Senhor nos mostrou aqui em Colossenses, enraizados e edificados no Senhor Jesus Cristo. Ajuda, Pai, a gente manter a mente e o coração no lugar certo. Não nos permita viver como aqueles hereges legalistas, pensando que é somente o fazer que importa. Não é. É o coração confiando e no lugar certo, em Cristo, que está no céu, à direita de Deus, e está intercedendo por mim, por cada irmão aqui. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Fale conosco durante a semana. Visita-nos todos os dias, Pai, de modo que a gente sinta essa tua presença. E no dia que a gente não sentir, a nossa fé avance e impere, e a gente vai saber que o Senhor está conosco. Nós ansiamos pela tua vinda, Pai. Vem, vem logo, Maranata. Vem, Senhor. Nós possamos cada vez mais aumentar o nosso desejo por te ver, ver a tua vinda, ser ressuscitado, ser manifesto contigo nesta vida. Nós não somos daqui, Pai. Essa não é a nossa pátria. Nós ansiamos por estar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.